Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montoque. E hoje a gente tá aqui pra começar a analisar a terceira temporada de Casa de Papel e fazer teorias. E pra você que tá caindo de paraquedas aqui, esse é o projeto La Casa de Papel, onde a gente analisa episódio a episódio. Já chegamos na terceira temporada e vai ter muita teoria ainda, hein? É isso, a gente tá fazendo uma maratona de La Casa de Papel. Tem aqui a playlist cheia de teorias, analisada toda a primeira e segunda temporada. Sim. Então acompanha com a gente, até dia 3 de setembro a gente vai teorizar e maratonar tudo. Exatamente, e pra gente já chegar afiadíssimo na quinta temporada, já com as teorias prontas em dia, né? Então curte, compartilha com toda a resistência, faz tudo o que vocês têm que fazer, ativa a notificação, porque vocês não podem perder nada. São 2 vídeos de Casa de Papel por semana e bora começar essa análise, né? Bora começar, lembrando que tem spoiler, tá? A gente já tá cansado de saber, mas vamos lá. Já começa com o nosso queridaço Arthurito. Ai, que coisa boa. Pra quem tá chegando hoje, o Renan, ele tem um amor, só que não pelo Arturo. Muito amor. Começa muito você falando então, pronto. Ele virou coach, né? Então ele já chega, já a galera tá louca pra ver ele. Ele virou meio que um herói, né? O refém herói que peitou os terroristas, né? Então... E eu vou falar uma coisa, gente. A terceira temporada, eu acho que é a minha preferida, porque eles conseguem usar tudo que eles fizeram na primeira e na segunda parte de forma genial. A série ia acabar no final da segunda parte. Sim. Mas eles conseguiram um argumento bom o bastante pra voltar, sabe? Eles não fizeram qualquer história. Tudo foi muito bem pensado. Exato. E o Arturo virar um coach, eu achei genial. Eu ria a primeira genial. vez que eu vi. Achei genial. Eu ria. E ele entra lá todo atrasado e ele fala: por 2 anos e meio, muitos de vocês me chamaram herói. Mas não, eu sou um homem comum que foi corajoso o suficiente pra não se ajoelhar a um terrorista. Olha o discurso deste homem. Mas sabe o que eu achei mais engraçado dessa parte? Foi os paralelos que foi acontecendo. Por exemplo, ele falou assim: ah, porque eu perdi tudo, mas hoje eu acordo e estou não sei aonde, fazendo não sei o que, enquanto aqueles ratos estão escondidos nos buracos e não sei o que. E aí mostra aparece... o quê? Mostra o buraco que a Tokyo Hill tá se escondendo, que né? Nossa, que buraco. Gunayala, que é um arquipélago no Caribe. Então o buraco deles realmente é muito triste, Arthur. A gente tá com dó de você, sabe? Nossa, uma dó, meu. Aliás, eu acho importante relembrar que nesse discurso ele se vitimiza o tempo todo, apesar de dizer que ele é um homem comum, que ele não é uma vítima. Ele se vitimiza o tempo inteiro, e é o que o Arturo faz mesmo. E ele revela, através desse discurso, que existem muitas pessoas que ainda apoiam os atracadores. Exatamente, ele revela isso, revela que perdeu tudo, ele fala diante de todo mundo que o Denver ficou com a amante dele, né? Com o amor da vida dele, com o filho. Cadê o filho dele? Exato. Esse monstro. E ele fala: eu enfrentei o Denver com uma tesoura sem ponta enquanto ele tinha uma M16. Mentira que ele tava desarmado. Não foi assim a história, Arthur. A gente fez review aqui, a gente sabe que não foi assim. O Arthur não assistiu nossos vídeos. Não assistiu o projeto La Casa de Papel. E aí vai mostrando a imagem onde o Helsinki e a Nairobi estão. Ah, não, né? não, pera. Você pulou uma parte. Primeiro é assim, ele fala que o Helsinki é um monstro dos Balcãs, que deixou ele 24 horas amarrado com explosivos. Nossa, e ele fala: este cara pode ser o ídolo de alguém? Aí todo mundo: não! E eu em casa: sim! E aí aparece o Helsinki e a Nairobi lá nos Pampas, na Argentina. E aí quando ele conta essa história do Denver e da arma e da Mônica, né, que ele até revela que ele ficou sozinho, aparecem os dois que estão já com um menininho, né, que a gente vai saber que é o Cincinnati, e eles estão em Java, na Indonésia. Exatamente. E aí começa, né, é a introdução pra essa série, pra essa temporada que eu achei muito boa. Perfeita essa temporada. Perfeita. E é o que você falou, a ligação que eles fizeram com a primeira e a segunda foi muito genial. Eles pegaram vários elementos que eles usaram nas 2 primeiras e colocaram aqui, inclusive o começo do atraco que a gente vai falar daqui a pouco. É isso. Bom, como Tokyo e Rio sempre quiseram uma ilha, né, eles estão lá num arquipélago, na Ilha Pelicano, e a gente sabe que são 77 dias até a hora zero. Então, até começar o golpe, 77 dias. Exato. A
Tóquio fala que ela tá vivendo tipo um filme romântico. Até tem uma referência meio da... Como é que chama aquele da filme? Lagoa Azul, Lagoa Azul. que o rio tá com a lança assim, pegando os peixes, né? É muito engraçado. E o rio parece aquele cara da Lagoa Azul. Eles vivem de forma selvagem, mas com luxo, é o que ela fala e tudo mais. E aí ela fala... Vida ruim, né? Vida ruim, nossa, Tóquio. Então, um dia ela decide, do nada, que ela quer ir embora. Porque aquele paraíso, aquela ilha paradisíaca, certo? O rio lá, sem camisa, não são suficientes pra menina Tóquio. Eu acho que ela não tava cansada daquela vida. Eu acho que ela tava se sentindo indigna de merecer isso, sabe? Tipo, ela tava se sentindo... Ela caça problema. Porque tem muitas pessoas que são assim. Às vezes a gente fica sabotando os nossos planos, se sabotando, porque a gente não acha que a gente é merecedor. Tem muitos casos assim. Que visão interessante da Tóquio. A questão é que a Tóquio é assim, essa bomba relógio. E ela fala pro Rio que ela tá entediada e tudo mais. E ela fala, eu quero ir, eu quero viver, eu quero festa, eu quero bagunça. E os planos dela não incluem o Rio. Ele até fala, né, seus planos não me incluem. Mas até que durou bastante tempo, né? E ele fala, uma hora eu também vou. Você vê que ele tá destruído. E aí ela só fala, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar fora, mas vamos, melhor a gente pensar que é pra sempre. Então... Meninas fãs do Miguel Erran, só me falem o que vocês acham disso. O que vocês acharam? Eu não vou nem falar. Mas, e aí a Tóquio vaza, né? A Tóquio vaza, só que Rio não pode deixar ela embora. Rio pode... Ele não pode. Ele precisa fazer alguma coisa genial que com certeza vai estragar alguma coisa. Que é, ele comprou um rádio, um telefone por satélite, e aí ele dá um pra Tóquio com o número dele, caso... Aí eles combinam de ligar a cada 3 dias às 6 da tarde. Exato. Ele fala, vamos fazer o seguinte, esse telefone, ele explica que ele comprou com um Helsinki no mercado negro, né? E que ele acha que não tá registrado. Então, a cada 3 dias, às 6 horas, se eles quiserem conversar, eles vão ligar só por 5 minutos e desligar se não houver comunicação. Eles se abraçam, ela fala Harana, que é uma coisa entre eles, eu acho muito legal isso, e vai embora. Exatamente. E aí mostra, né, ela nas festas, ela baladeira, Tóquio baladeira, e mostra o Rio na ilha, louco, né, ele já tá ficando maluco, porque pra ele, a Tóquio até fala na narração que esses 3 dias passaram assim. Só que pro Rio deve ter sido uma eternidade, né? Exato, ela fala que quando ela fica louca, ela nem percebe e esquece aquela coisa mais importante que ela tem que fazer. Então passaram-se 3 dias, são 74 dias pra hora zero, e o Rio vai ligar pra Tóquio no horário combinado, tadinho. Ele ficou esse tempo todo esperando esse momento. E assim que ele liga, a Interpol já intercepta. Exatamente. Eles falam que a localização viajou em 1 segundo, da Europol até o Centro Nacional de Inteligência 50 segundos, e em menos de 1 minuto eles já tinham acordado o Prieto. Prieto não tem 1 minuto de sossego desde que o atraco terminou. Detalhe que o Prieto tá ele tá num nível de nervoso, tá no nível de estresse. Imagina como que ele tá pilhado, tem um monte de remédio no móvelzinho dele lá. Eles fizeram uma porcaria, eles são a vergonha da Espanha. Quando ele atende e falam, achamos o Aníbal Cortez, ele fala... um pequeno infarto e volta. É muito bom, muito bom. E a narração fala, o telefone era seguro, mas o líbio que o vendeu não era. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Mas a Tóquio, que tava lá no meio da balada no Panamá, atende o telefone, liga atrasada e eles começam a conversar. Exato. E aí... Conversinha, eles falam que... comentam do encontro e o Rio fala que quer, sim. O próprio Rio começa a falar que tá entediado da ilha. Porque o problema não é a ilha, Rio. O problema é que você não tá com a Tóquio aí. É esse que é o problema. Porque você gostava da ilha. Dependência emocional, isso aí. Porque ele gostava da ilha, mas ele quer ficar com ela. E eles fazem essa piadinha do encontro no Rio. E ela meio que aceita. Ela gosta dele também. Sim. Já comentamos aqui. Por isso que eu acho que ela se auto-sabota. Porque depois, na hora que o negócio aperta, ela fica lembrando. Ela fica lembrando. Tipo, fiquei lembrando das cenas lá do... Calma, que eu tô na ilha. Resumindo é o seguinte, vocês lembram que a gente já comentou aqui, a Tóquio deve ter muito medo de fazer o que ela fez com o ex-namorado dela com o Rio. É isso, ela se auto-sabota. Exatamente. Certo? E aí, quando eles estão conversando, o Rio vê que chegam uns navios, ou navio, né, uns barcos, né? E ele fala, Tóquio, me acharam.
Exato. E aí ele já fala pra ela sair correndo, ela já fica esperta, já sai correndo também. Só que pra Tóquio tá fácil, porque ela não tá numa ilha, né? Então o Ryu... O Ryu não tem pra onde fugir, ele até pega as armas, mas ele não tem coragem de atirar. Então, aí que tá. Ele tem um lança-míssil. Ou ele não tem... Eu acho que provavelmente é isso. Ele não teve coragem de atirar, porque ele não é um assassino, né? O Ryu não é. Mas também tem um ponto. Eles cercaram a ilha. Não a tem. gente vê 2 barcos de um lado e um do outro. Se ele acertasse de um lado, ele ia ter que carregar rapidão, acertar do outro. Mas e se tivesse mais? Não, Renan, tá todo Ele não mundo tinha, em cima dele, ele tava não numa tinha ilha. tempo não pra tem. ficar recarregando o lança-míssil. Mesmo que ele fosse sangue frio. Entendeu? Mas já era, tava cercado, ele tava Mas cercado. a Tóquio tem pra onde fugir, ela deixa lá o telefone num cachorrinho mal bonitinho. E aí ela foge, mas ela tá sendo seguida. E é isso que você falou, ela lembra de tudo que ela viveu, como foi maravilhoso. E se sente muito culpada. Exatamente. É aí que a gente tem um flashback muito importante. É o flashback que vem logo após terminar o atraco lá na Casa da Moeda, né? Eles estão na fronteira marítima de Portugal, 3 anos até a hora 0. E é interessante que tem uma bandeira de Portugal no navio deles. E o apelido da Raquel depois vai ser Lisboa. Exato, é Né? legal essas coisas se entrelaçando, né? Paralelos. E aí o professor fala, estamos em águas internacionais. 200 milhas náuticas, agora já Exato. sabemos quais são as águas internacionais. Exato. E podem terminar o seu champanhe, mas vamos voltar pra classe. Vamos quê? voltar, meus alunos, porque eles têm ainda coisa pra fazer. Mais difícil que escapar é sobreviver. E aí ele chega com umas pastinhas e ele fala que ele tem esconderijos. A cada 2 pessoas ele tem um esconderijo, certo? Ele entrega as pastas, é até bonitinho, porque ele fala, Nairobi, acho que você vai ficar com o Helsinki, né? E eles, tipo, que legal, vamos ficar juntos. Ah, muito Muito fofo. legal, muito legal. E aí, né, lógico, parzinho, Rio e Tóquio, Helsinki e Nairobi e Mônica e Denver. Eles só podem abrir as pastas quando eles estiverem sozinhos, afinal de contas, só o professor vai saber onde cada um deles está. Exatamente. E ele tem uns números na lousa. O que são esses números? São números pra contato caso alguma coisa dê errado. E eles precisam memorizar esses números. Eu né? já rodava aí. Não, mas eu acho que eles anotaram, não é possível. Não é possível, porque eu rodava. Eu não ia conseguir memorizar também. Eu não ia Nossa, conseguir. Mas eu também não ia ficar querendo ir embora de uma ilha paradisíaca. eu não ia ativar um telefone, né? É que isso. o professor foi bem claro, nada de celulares. Nada de Europa e nada de telefones. É verdade, eram as regras, É né? isso, gente. Não Mas tem, é isso. É simples. Cada número é de um continente, eles memorizam, anotam, sei lá, né? E a Tóquio espera aquele momento que ela tá sozinha com o professor e pergunta pra onde ele vai. E ele diz, eu espero que você nunca precise descobrir pra onde eu vou. Porque se você descobrir é porque você tá... Porque deu alguma coisa errada. E aí a Tóquio tá indo atrás. Ela faz a ligação, né? E começa. Ela começa a sair de busão em busão, de barco em barco. E começa a ir atrás do professor, né? Com os transportadores. Isso, exato, com os transportadores. Ela faz isso 72 dias até a hora 0. E quando são 62 dias... Ou seja, foram 11 dias quase de viagem pra chegar até o templo que o professor tá. Ela chega no templo e aparece o anjo da guarda. Diga-se de passagem, que templo lindo. Coisa mais linda, Nossa. né? Mas mais lindo que o templo é o reencontro deles. Pensei que você ia falar o professor. Também. Ele tá muito gato. Parabéns, professor. Deus te abençoe e multiplique. E aí ela chega, e aí eles se abraçam, ficam felizes de ver um ao outro e tal. E aí eles vão pra casa. Mas logo a Tóquio pergunta se o Ryu procurou o professor e ele diz que não. Exato, ele já faz aquela cara de tipo... O professor sabe que já deu errado, né? É, lógico, se a Tóquio foi sozinha... E aí, eles vão pra Palawan. Lá a gente descobre que o professor tá vivendo com a Raquel, a Marivi, que é a mãe da Raquel, e com a Paulinha, a filha da Raquel. E a primeira cena a gente já vê que não é fácil ser Raquel. Não é fácil ser Raquel. Por quê? Porque a mãe dela tá lá, Tadinha da doidona Marivi. na água de roupa e deve tá frio, porque a Raquel fala que tá frio, né? Exato. A Marivi, né, sofre da doença de Alzheimer, muito triste, e ela tá lá com os sintomas, vivendo aquilo. Assim, é um momento muito triste, a Raquel tá tentando lidar, né, como ela sempre lida, sendo maravilhosa, com bom humor. E aí o professor chega, ela, você já voltou? E aí ele fala, tem uma notícia, Raquel, a Tóquio tá aqui. E você sabe o que isso significa. Deu problema, você, sua mãe e sua filha vão ter que ir pra Mindanao. E a Raquel fala, eu não vou me esconder. Se você acha que eu vou me esconder porque Tóquio tá aqui,
você tá ficando maluco. E ela pega e sai já. Já pega e sai, porque ela já quer ter um tete-a-tete lá com a Tóquio e dá ruim. O encontro delas é péssimo, porque a Tóquio já vai falar: o que você tá fazendo com essa traidora? E aí eu acho que tem uma teoria que muitos fãs se baseiam nessa cena, porque a Tóquio vai falar: ela não é uma de nós, ela é inspetora. E uma vez traidora, ela pode te trair também, professor. Certo? Eu não, lógico, né, respeito a teoria de todo mundo. Eu não acho que vai acontecer, por quê? Porque a Lisboa já mostrou que ela não vai trair, porque ela quase... A Alicia fez um negócio com ela, assim, de tortura psicológica, que a gente vai ver mais pra frente, que a Raquel poderia ter aberto o bico muito fácil e não fez. E outra coisa que é importante, o professor confia na Raquel, tanto que ela dá um tapão na Tóquio, depois que ela, né, fala que Belo a Raquel tapa. vai trair eles, e ela fala: se o professor diz que eu sou uma de vocês, é porque eu sou uma de vocês. Ela diz isso, né? E aí eu acho interessante porque ela se apresenta, né? Quando ela vai chamar de inspetora, ela fala: não, meu nome é Lisboa. Ela já assumiu essa identidade nova pra ela. Exato. Então, a gente tem mesmo... Eu confio 100% na Lisboa e nos ideais dela. Ela também. tem, sim, a filha e a mãe. E são os únicos pontos que talvez ela possa entregar alguma parte daquilo. Mas eu acredito que no final ela não vai E mesmo trair. assim, demorou. Exato. Demorou muito. Exato. E outra coisa que é muito interessante, gente, é o paralelo do encontro delas aqui, que é horrível. E o paralelo do final da 4ª temporada, quando a Lisboa entra no banco e a Tóquio é a primeira a abraçá-la e recebê-la. Sim, é muito interessante. Um outro ponto só também que eu queria ressaltar aqui sobre a Lisboa ser traidora ou não, é que a Tóquio também revelou coisa do professor quando estava em interrogatório. Exato. Exato. Então... Exato, tem isso. Muito bem, Renan. É verdade. Eu confio na Lisboa. Diz aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? E aí a Tóquio vai contar tudo. Vai estar o professor é Lisboa e ela fala: ó, foi 11 dias que o Rio foi pego. Ela conta dos celulares que eles compraram no Porto de Casablanca quando eles ficaram lá por 24 horas depois do primeiro atraco. E aí a Lisboa fala: minha filha, quem vendeu esse celular denunciou vocês. Exatamente, é assim que porque eles tinha foram... recompensa, né? É assim que eles foram localizados, entendeu? Quem vendeu já sabia pra quem tava vendendo e já avisou a Interpol. E eles devem ter dado uma bela recompensa, né? Exatamente. Ah, nem precisa ser tão bela assim, se for muito mais caro que... Se for uma boa grana assim, acima do valor do celular, já é o suficiente pros caras. Exato. Né? Não dá pra confiar 100%. E aí mostra a cena do Rio sendo capturado, né? Enquanto ela tá contando, vai mostrando a cena do Rio sendo capturado. E o mais interessante é que ele foi capturado há 11 dias e ainda não saiu em noticiário nenhum. É isso, a Raquel fala que eles poderiam ter retido ele por 72 horas. E já que ninguém noticiou, poxa, seria a maior notícia de todas, eles falam: sim, ele está lá a 35 mil pés de altura, ele tá longe sendo torturado pela polícia. Certo? Esse é o lado negro, né? Se a gente já achava que o lado da polícia não era tão bom assim, imagina o lado que eles não divulgam. Ele até fala que a Espanha já teve um grupo de tortura. Olha as críticas sociais de La Casa de Papel, né? E aí a Tóquio fala também que o Helsinki compra outro telefone e tal. E o professor fala: gente, não vai ter jeito, nós vamos ter que reunir o bando. Certo? E aí mostra uma cena muito rápida, já que o Rio tá sendo torturado. Exatamente, já mostra lá que os caras estão jogando água fria nele e ele Amarrado. tá pendurado pelo braço. Nossa, deve tá osso. E há 11 dias, né? Detalhe. O que menino Rio sofreu, gente, não posso nem imaginar. Mas aí a gente tem a cena do retorno do bando, uma cena muito feliz, né? Exatamente. Os primeiros a chegar são Denver, Mônica e o Cincinnati, né? Eles chegam na motinho lá, tal, ficam super felizes. Aí o professor começa a sair fora. Eu acho que ele ia voltar outro dia pra buscar o Helsinki e a Nairobi. Não sei, ele tava indo embora até que o Helsinki começa a berrar, né? Naquela cena épica. Nossa, é épica essa cena. Ele chega com um carrinho e simplesmente se taca na água com o carro e tudo. Eles são os doidos do bando. É maravilhoso ver eles voltando, todo mundo se abraçando. O Denver conta que casou com a Mônica. É um momento de reencontro muito feliz do bando, porque eles se tornaram
uma família, a nossa família, né, gente? Sim, até aí eles não falam nada de Rio, né? Só tão curtindo esse momento de reencontro. Corta pra cena que eles estão sentados na mesa lá, batendo um rango, e aí começa o assunto sério. Sim, a Tóquio vai falar que já se passaram 17 dias, então demoraram mais 6 dias pra todo mundo se reunir. E ela conta toda essa história que a gente falou já do Rio. A gente não vai repetir, mas tudo isso. E aí o pessoal, gente, mas a gente tinha regras, como assim? O que aconteceu? E o professor fala, gente, é isso mesmo. Vocês estão sendo convocados pra salvar o Rio. É, e o Denver fica bravo, né? Não é que ele fica bravo. O Denver, ele fica indignado, na verdade, porque ele tá com a vida boa. Eu acho que é mais do que isso. O Denver sofreu uma transformação que é a seguinte. Primeiro, ele se tornou pai. E segundo, ele perdeu o pai na Casa da Moeda. Ele até fala, professor, você tem tudo isso aqui porque o meu pai morreu por vocês. Você quer deixar mais um menino órfão, que é o Cincinnati? Então, o Denver se transformou nesse sentido. É verdade. E ele sofre com a dor do Moscou. Toda a terceira e quarta parte, a gente vê essa amargura que tomou um pouco conta do Denver, sabe? E é normal, ele perdeu o pai de uma forma traumática. Só que aí a gente vai ter uma cena muito bonita do professor relembrando tudo o que aconteceu. Ele fala... Todo mundo cometeu erros, né? Ele começa a comentar os erros de todo mundo, inclusive o dele mesmo, de ter perdido o controle porque ele se apaixonou pela Raquel. Exato. Porque isso poderia ter feito com que o plano fosse por água abaixo. Exato. De vez, né? Se a Raquel não tivesse tão apaixonada também, já era. Gente, a gente tem que lembrar que a Tóquio... Ele lembra que a Tóquio ficou do lado do Moscou. Por mais que a Tóquio tenha errado, ela tinha um sentimento muito genuíno pelo Moscou. Sim. Ele lembra que o Denver errou quando foi pro terraço com o pai dele, colocou todo mundo em risco. Ele lembra que o Helsinki também não destruiu o carro. A Nairobi não desligou as máquinas e por isso Berlim teve que ficar pra trás. Mas todo o tempo a banda esteve lá. Exato. E aí eles vão estar novamente porque agora o Rio errou e a banda tem que estar lá. Exato. O professor já tem aquele ideal da resistência, né? Então, óbvio que ele não vai deixar. Ele não vai deixar o Rio sendo torturado, porque o Rio vai ser torturado até morrer, sim, porque ele não sabe onde tá a galera. Exato. O professor entregou as pastas separadas e não deixou ninguém ler na frente de ninguém, assim, justamente pra isso, pra ninguém saber da localização um do outro. É nesse momento que a Raquel entra, se revela e a própria Tóquio diz, calma gente, agora ela é uma de nós. Então a Tóquio... Exato, a própria Tóquio já... confia. Beleza. Se o professor disse... de boa. O professor fala que se sente responsável. É isso. E aí a gente vê uma cena da Tóquio na praia, lindíssima, indo conversar com o anjo da guarda. Eles têm uma relação muito bonita de amizade. E ela pergunta como que eles vão resgatar o Rio. E o professor fala, nós começaremos roubando, mas nós vamos mesmo desafiar o sistema. É com o desafio ao sistema que eles vão salvar o Rio. Exato. E ele fala... Dessa vez nós não vamos sequestrar pessoas para fazer dinheiro. Vamos ser as pessoas que tomam uma posição e que dizem já chega. Isso que estão fazendo com o Rio é uma declaração de guerra e nós somos a resistência. E aí a Tóquio pergunta, mas e o que vamos roubar? E o professor fala, o ouro. Mas ela, que ouro? Ele, não ouro só. Não ouro. O ouro, o único que importa, a reserva nacional do Banco da Espanha. Isso é muito importante. Por quê? O ouro não é só ouro. A reserva nacional... imagina, eles vão roubar todo o ouro da reserva nacional. Sim. O próprio euro vai ser desvalorizado por causa disso. Não só... E eu penso que ouro, além do ouro físico, os segredos de Estado também são ouro. Exato. Nas mãos de quem saberia usar, sabe? Então, esse ouro tem uma importância além, uma importância econômica de desestabilizar a economia do país. E revelar os segredos de Estado também. A gente ainda não sabe se esse rolê acabou. A gente não sabe se eles vão conseguir usar isso ou não. Exato, a gente viu lá mais pra frente que meio que perdeu o valor essa tática, mas eles podem usar isso ainda. Exato. E o ouro é uma arma poderosíssima, gente. É sério. O que pode causar na economia da Espanha... enfim, e aí, nossa, o plano é do teu treta. pai? O plano é de quem? E ele fala, não, o plano não é meu. E aí, gente, eu choro nesse episódio. Por Aí quê? todo mundo chora, né? Ah, meu Deus, porque nós vamos ver um flashback. E aí é muito importante, gente. É um flashback de 5 anos atrás. Não existia ainda nem o roubo da Casa da Moeda. 5 anos atrás. A Casa da Moeda foi 3 anos atrás.
Sim, tanto é que quando o professor encontra o Berlim, ele fala, eu já descobri como que a gente vai fazer o roubo da Casa da Moeda. É a primeira coisa que ele fala, né? Exatamente, porque ele achou que ele tava indo pra isso. Exato. Eles se encontram de uma forma muito bonita. Ele tá na Itália, né? Como eu falei, são 5 anos até a hora zero. E ele começa a falar, vou te levar na minha casinha. Humilde casinha. Humilde casinha. Né? A gente descobre que o Berlim tá morando num monastério. Ele reformou esse monastério, comprou, os monges moram lá. E os monges gostam porque eles não tiveram que sair de lá. Sim. E o Berlim adora morar lá. É um lugar cheio de arte. Ele até fala, então, cheio de arte. E ele até fala, eles são vizinhos perfeitos. Por quê? Porque eles fizeram um voto de silêncio e não foi pro juiz nem pra polícia, foi pra Deus. E isso é muito mais interessante. Meu Deus, eu amo o Berlim. O Berlim é muito inteligente. Os monges acham que ele tá fazendo uma tese, né? Mas enfim, ele entra lá, como o Renan falou, o professor tá falando o tempo inteiro da Casa da Moeda. Só que o Berlim não tá prestando atenção, porque o Palermo já tá lá e eles estão pensando em outro roubo, meu filho. Você não tá entendendo. E aí o Palermo já fala, Sérgio, meu amigo... E ele comenta que eles acharam um jeito, de ouro. 90 toneladas do ouro do Banco da Espanha. O Berlim fala, encontramos a solução, e o Palermo diz, é a obra mais brilhante da engenharia civil desde o Canal do Panamá. Olha. Pergunta, eles construíram algo ou eles acharam algo que dava oportunidade disso acontecer? Então, eu acho que o que ele quis dizer... de obra, eu acho, né? Tá. Que ele quis dizer sobre o plano, que é uma coisa tão complexa, né? Por isso que ele colocou aí o Canal do Panamá, que foi uma obra gigantesca, demorada e complexa. Você acha que é o plano? Eu acho que é o plano. Mas pode ser também que eles tenham feito alguma coisa por debaixo d'água. Eles desviaram algum cano, alguma coisa assim, não sei. A gente viu fotos vazadas com o Bogotá com roupa de mergulho. E o Bogotá é um soldador dos bons. Dos melhores Bogotá. Então. E a gente sabe que eles estavam mergulhando lá perto. Se eles fizeram ou desviaram algo, eu acho muito possível. Pode ser que por lá saia o ouro, pode ser. Mas aí a gente tem uma coisa importante, porque eles falam assim, o professor fala, né? Tirar o ouro, ok, dá pra fazer. O professor mesmo fala, dá pra fazer, gente. É tranquilo tirar o ouro. Eu sei que dá. O impossível é sair de lá com vida. Então, e esse é o ponto, né? Esse é o ponto. E aí o Palermo fala, são detalhes insignificantes. O ouro vem primeiro. Lidaremos com as pessoas depois. Então, eu fiquei pensando, será que isso daí não foi uma linguagem que a série tá mostrando que primeiro eles vão tirar o ouro? Precisam tirar o ouro. Precisam tirar o ouro pra ter a possibilidade de tirar a galera de lá de dentro? Eu também acho. Eu acho. Será que eles vão usar o ouro pra negociar? Moeda de troca? A gente leu uma teoria assim. Moeda de troca? Pode ser que sim. Legal. E aí o Berlim vai apresentar pra professora Tatiana numa foto, tá, gente? Exato. É isso. E aí o professor... O professor já olha com aquela cara, tipo, é bem bonita, mas e aí, Berlim? Pô, de novo, cara. Que casamento, caramba, não dá certo Berlim, com você ninguém, não sossega, bicho. Né? E é uma foto engraçadíssima dele assim, abraçando a Tatiana. Muito engraçado. Maravilhosa. Na praia, né? Foi pra praia grande tirar umas fotos. E aí tem uma narração que a Tóquio fala que o professor nunca pensou que teria que fazer esse plano suicida. É um plano suicida. Alguém vai ter que tirar a própria vida para que os outros possam sair de lá? Com Suicida? Com Será certeza. esse cara o professor? Tem teoria em relação a isso. Tá. Tem teoria em relação a isso. Vão todos ao monastério. E aí eles voltam. Bem-vindos novamente! Bem-vindo outra vez. E aí, o pessoal dá uma risadinha e ele começa a ditar as regras, né? Nada de relações pessoais. Não, é muito boa a cara da Raquel quando ele fala isso. Ele nada de relações pessoais, a Raquel. Sei, sério. Nada de nomes. E aí a Nairobi, que é maravilhosa, fala assim, mas como é que nós vamos entrar no banco? Vamos pro que interessa. E a gente já sabe que isso não vai dar certo, essas regras. A gente já sabe, não vai dar certo. Não importa. E aí, já mostra a cara do Palermo, porque ele é uma das cabeças por trás desse plano também, né? Então... E o professor fala, fazendo muito barulho. Exatamente. A gente sabe que esse esquema que eles vão fazer no início lembra o plano Chernobyl que o Berlim falou. Na verdade, é o plano Chernobyl, só que com a diferença que não são balões sendo estourados com as pistolas, né? É mais sofisticado, eles têm mais dinheiro. É um pouquinho mais. O orçamento subiu, então agora, né, dá pra investir numa
uma estrutura melhor. Subiu o orçamento dos atracadores e da Netflix pra fazer a série. Exato, exatamente. E aí, peraí, o professor fala que eles têm que fazer muito caos e barulho pra entrar. Sim, Plano exatamente. Chernobyl. Por isso que o Berlim sabia do plano Chernobyl, porque o plano era dele, gente. Exato, foi ele que bolou. Chernobyl é do Berlim. E aí a gente chega em Madrid na hora zero. O que é a hora zero? É a hora de fazer o plano Chernobyl, que são os dirigíveis liberando 140 milhões de euros no meio da praça. Nossa, imagina que absurdo. Você tá no meio da praça, assim, começa a cair dinheiro do céu. Mas não dinheirinho, um monte. Pega uma bacia, monte. pega uma Tupperware. Nossa. Entendeu? Nossa, é tipo aqueles bexigão de festa infantil que você cata a camiseta e estica pra pegar todos os doces, assim. Diz aí se você já fez essa coisa igual o Renan, que o Renan Fazia. a cara dele fazer isso. Fazia, claro. E aí a gente vê o professor pegando a máscara e essa é a nossa forma de dizer: voltamos. Meu Deus, esse episódio é muito emblemático, ele é muito perfeito, ele é o episódio perfeito pra começar a terceira temporada. Eu lembro quando estreou essa chorava. temporada. Quando estreou, e eu não piscava, eu não piscava, porque foi muito bom. Talvez porque a gente não tivesse dormido, que a gente acordou 4 da manhã. Também, pode ser. Mas mesmo assim, é muito empolgante, porque eles abriram a terceira temporada de uma forma. E nós não vamos dormir de novo, não, Alex Pina. Você pague nossa terapia e também o nosso remédio pra ficar acordado. O nosso café vai precisar. Viu? E a gente vai estar junto com vocês aqui. Vamos até dia 3, tá? Então deixa o seu like, ajuda demais o projeto e manda pra todo mundo que é resistência, tá bom? Segue a gente no Insta, tem grupo no Telegram. E é isso. Voltamos com mais análises e mais teorias. É isso? É isso. Um beijo, resistência. Tchau. Resistência. Parabéns, Amanda, de novo.